Para tudo agora. Respira. Porque o que o Vinícius Júnior disse não foi só entrevista, foi posicionamento, foi leitura de cenário, foi quase um manifesto silencioso sobre quem ele é, onde ele está e o que ele pretende virar dentro da história do Real Madrid. Quando um jogador como o Vini fala de temporada, pressão e futuro no Real, isso não é conversa de fim de treino. Isso ecoa no vestiário, na arquibancada, na imprensa, no mercado e principalmente dentro do próprio clube. E é por isso que essa fala dele repercutiu tanto, porque ela vem num momento delicado, num ponto de inflexão do Real Madrid moderno. O Real não teve o ano que queria. O torcedor sentiu isso no estômago, o elenco sentiu isso na pele, a diretoria sentiu isso na pressão, e o próprio Vinícius deixou isso absolutamente claro. Mas o mais interessante não é o fato dele admitir que foi um ano ruim. É como ele escolhe olhar para isso, porque ali não tem fuga, não tem desculpa, não tem vitimismo, não tem terceirização de culpa, tem leitura. Tem responsabilidade, tem mentalidade de quem entendeu que estar no Real Madrid é viver em modo decisão todos os dias, inclusive quando você perde. O Real Madrid terminou a última temporada abaixo do que a própria história exige. Isso não é opinião. Isso é realidade factual. Um clube que nasceu para decidir títulos se viu assistindo o rival levantar troféus. Um clube que costuma dominar clássicos foi dominado. Um clube que impõe medo passou a ser questionado. E isso pesa. Pesa na camisa, pesa na arquibancada, pesa no vestiário, pesa no psicológico. Foram jogos grandes, noites pesadas, placares doloridos e aquela sensação constante de que o time não encaixou como deveria. De que faltou algo, às vezes intensidade, às vezes equilíbrio, às vezes identidade. E no meio disso tudo estava ele, Vinícius Júnior. Aos 25 anos, o Vini já não é mais promessa, ele já não é mais o cara rápido da ponta. Ele é rosto, é símbolo, é termômetro emocional do time. Quando o Real joga mal, olham para ele. Quando o Real reage, olham para ele. Quando o Real sofre pressão, ele está no centro disso. Ele sabe exatamente o peso da camisa que veste. Ele sabe que no Real Madrid ninguém passa ileso quando o clube não vence. Nem estrela, nem promessa, nem ídolo. E foi isso que marcou essa temporada. Frustrações, comparações inevitáveis, cobranças públicas, internas e externas. Mas aí vem o ponto mais importante. As respostas não vieram em forma de polêmica, vieram em forma de postura. O discurso mudou, a linguagem corporal mudou, o tom mudou. O elenco começou a virar a página, não com frases prontas, mas com responsabilidade. A vitória no clássico deu um respiro, mas não apagou a realidade da tabela. A distância ainda existe, a pressão continua. Cada rodada virou quase uma final. E é exatamente nesse cenário que a fala do Vinícius ganha peso. Não como desculpa, mas como leitura madura do momento. Quando ele diz, não foi um ano bonito para nós, ele não está se diminuindo. Ele está mostrando que entendeu o tamanho do clube onde joga. E isso é mentalidade de jogador grande. E aí vem o detalhe que o torcedor às vezes não percebe, mas que é essencial. O futebol não acontece só no jogo. Ele acontece na relação com a torcida. Na forma como o jogador se posiciona fora do campo. Na conexão humana. E o treino aberto deixou isso escancarado. Arquibancada cheia, crianças gritando, camisas estendidas, gente emocionada. Um garoto chorando ao receber a camisa do Vini. Aquilo ali não é marketing, aquilo é impacto real. É o jogador entendendo que ele não representa só um clube. Ele representa um sonho para milhões de pessoas. E isso cria vínculo, cria respeito, cria defesa. É por isso que mesmo num ano difícil, o nome de Vinícius segue forte, respeitado e protegido por grande parte da torcida. Ele não se esconde, ele não foge, ele não terceiriza. E em uma entrevista, ele falou de aprendizado, de evolução e de fazer diferente em 2026. Ele disse exatamente isso. Eu faço parte disso. Eu também preciso melhorar. A gente também precisa mudar. Isso é liderança. Não a liderança barulhenta, a liderança silenciosa, mas que pesa. E isso explica por que o nome dele está em todo lugar. Porque enquanto ele fala de futuro esportivo, de títulos e de seguir no topo pelo Real Madrid, do outro lado do mundo surgem falas completamente diferentes. A Arábia Saudita volta a citar seu nome. Projetos gigantescos, números absurdos, propostas fora da lógica europeia. Isso não é sobre uma temporada ruim. É sobre responsabilidade, é sobre amadurecimento, é sobre o tipo de jogador e de homem que ele está se tornando. Então, que 2026 seja isso: evolução, aprendizado e futebol bem jogado. E agora eu quero saber de você. Depois de tudo isso, você acredita que o Real Madrid volta ainda mais forte em 2026? Esse elenco tem mentalidade, qualidade e estrutura para retomar o topo da Europa? Comenta aí, porque esse debate é grande demais para passar batido. Sim, o Botafogo quer Hulk. Isso é ousado, arriscado e extremamente difícil. Hoje o Hulk ganha cerca de 3 milhões por mês no Atlético Mineiro. Os empresários sinalizaram que ele aceitaria algo perto de 2 milhões. Mesmo assim, para o Botafogo isso ainda é alto demais. Fluminense e Grêmio também sondaram, mas ninguém quer bancar esse salário.
O Atlético só aceita vender se o Hulk pedir para sair. E ele gostou da ideia do Botafogo. Ou seja, se essa transferência acontecer, não vai ser por dinheiro. Vai ser por projeto, por motivação pessoal, por última grande mudança de carreira. Mas hoje, sinceramente, é mais flerte do que namoro. O Barcelona não conta mais com Ter Stegen. Hansi Flick não vê espaço para ele. O goleiro quer jogar a Copa do Mundo. E para isso, ele precisa jogar. A Premier League surge como destino natural. Aston Villa e Tottenham monitoram. No Villa teria concorrência pesada com Dibu Martínez, mas o Dibu pode sair. No Tottenham seria titular mais rapidamente. Girona, esquece. Não faz sentido sair do Barça para ir para a zona de rebaixamento. Minha leitura, se sair, vai para a Inglaterra. Lewandowski acaba contrato em junho. O Barça quer sucessor, mas não tem dinheiro para sonhar com Haaland ou Julián Álvares. Então olha para o mercado de oportunidade. E aí entra Dusan Vlahovic. Fim de contrato. Pode assinar pré-acordo em janeiro. Custo zero de transferência. O Barça já fez contato, já alinhou conversa, só espera o sim do jogador. Ele marcou poucos gols, tá lesionado, mas tem perfil jovem, físico forte e ainda margem de evolução. É aposta? É. Mas o Barça hoje não pode se dar ao luxo de não apostar. O Manchester City simplesmente atropelou todo mundo. Fechou acordo pessoal com Antoine Semenyo, destaque do Bournemouth. Cláusula perto de 75 milhões de euros. Transferência deve ser formalizada a qualquer momento. Liverpool queria, perdeu. Chelsea sondou, chegou atrasado. O City foi lá e fechou. É isso que clubes dominantes fazem. Não discutem muito, só resolvem. O Real Madrid estuda a contratação de Rodri, do Manchester City, para preencher a lacuna deixada por Toni Kroos, que se aposentou após a Eurocopa de 2024. Segundo o jornal AS da Espanha, o clube avalia investir ao menos 100 milhões de euros, 653 milhões de reais, pelo espanhol. O Flamengo sonha com David Neres, mas o Napoli só aceita liberar por 226 milhões de reais. Simplesmente fora da realidade do futebol brasileiro, o Napoli não quer vender, só aceita se for por uma fortuna. E convenhamos, do jeito que o Neres está jogando, o Napoli não tem pressa nenhuma de liberar. Falando em Flamengo, o rubro-negro acertou 4 anos de contrato com o goleiro Gabriel Brazão. Com o jogador tá tudo certo, agora negocia com o Santos. Ele chega a princípio como reserva, mas já é uma aposta clara de futuro. Movimento silencioso, estratégico, típico de diretoria que pensa elenco a médio prazo. Por fim, Endrick ainda nem estreou no Lyon, e as camisas já estão voando das lojas. O Real Madrid acredita que ele pode fazer pelo menos 15 gols na temporada, o que já colocaria ele no radar da seleção. A pressão é grande, a expectativa é gigante, mas talento ele tem de sobra. Então é isso, rapaziada. Se você curte esse tipo de leitura, análise e resenha de verdade, deixa o like, se inscreve no canal Magia nos Gramados e ativa o sininho. Aqui a gente não só fala de futebol, a gente entende futebol. Seguimos juntos em 2026. E até o próximo vídeo, família.